Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, fazer a leitura e a reflexão agora do verso 18 ao 27, seguindo nossa série de breves exposições dessa carta tão rica, tão preciosa, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira dos homens, ou melhor, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à injustiça, ou à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma, e um dos objetivos dessa carta é preparar o caminho para que, quando ele chegasse até Roma, ele pudesse já ser conhecido, pudesse já ter sua teologia, o seu ensino também conhecido daquela igreja, para que aquela igreja então tivesse confiança nele e pudesse encaminhá-lo avante, possivelmente para a região da Espanha, onde ele tinha intenção de chegar para levar o Evangelho. O apóstolo Paulo, nesse trecho, ele trata a respeito, como até está aqui no subtítulo dessa passagem, a respeito da idolatria e da depravação dos homens. E esse texto, creio que vem a calhar com o contexto brasileiro e certamente poderia ser adaptado a qualquer outra realidade no contexto mundial, porque nós vemos de forma muito clara, de forma muito evidente, a torpeza em que os homens se envolveram. Tanto com relação à questão moral, né, invertendo os valores de Deus por valores imorais, mas também no que diz respeito à questão da verdade. A verdade já não tem mais valor, ela é simplesmente mudada a gosto de quem a conta. E nesse contexto de eleições no Brasil, e de algum tempo para cá, na verdade, toda aquela discussão sobre fake news, por exemplo, e como isso tem sido
uma arma, né? Reivindicando a verdade contra a fake news, tem se feito, de fato, muitas inversões. Verdades estão sendo transformadas em mentira, e tudo isso a gente vê como Deus responde a tudo isso. O versículo 18 começa dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela dos céus. Irmãos, a gente fica indignado com tanta injustiça. A gente fica indignado como que, com tantas cortes de justiça, com tanta gente gabaritada, estudada, gente que não é leigo, gente que passou grande parte da sua vida estudando, como podem chegar a certa altura da vida e, por motivos escusos, inverterem a verdade, deterem a verdade pela injustiça. É uma vergonha o que a gente vê no Brasil. Nós ficamos indignados, tudo isso nos assusta, nos inquieta, porque a gente queria ver a justiça, a gente queria ver a punição dos culpados, mas o que a gente vê na prática não é isso. Então, o que fazer? A melhor coisa a se fazer, meus irmãos, é olhar para um texto como esse, que diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olhar para um texto como esse e confiar. E confiar que isso vai acontecer. Que a ira de Deus há de se revelar do céu contra todos os impiedosos, contra todos os que detêm a verdade pela injustiça. Simplesmente confiar, meus irmãos, porque não há o que nós possamos fazer além disso. A quem nós vamos recorrer? A que corte de justiça nós vamos recorrer se a Suprema Corte do Brasil está infestada de injustiça? A Corte Suprema, acima da Suprema Corte brasileira, está a Corte Celestial. Está o Rei Juiz de toda a terra. E a ira dele se revelará do céu contra tudo isso. E os homens são indesculpáveis. Eles não têm como dizer, nós não sabíamos, nós fizemos o que pudemos, fizemos o melhor que pudemos. Não. O versículo 19 em diante diz que o que de Deus se pode conhecer está manifesto entre os homens. Deus manifestou a eles. Atributos invisíveis de Deus se tornam conhecidos na criação, como o seu eterno poder, a sua divindade. Tudo isso é notável. As pessoas, os seres humanos, eles têm na criação, na revelação geral, o conhecimento suficiente de Deus para que eles pudessem viver de um modo correto. No próprio capítulo 2, depois a gente vai chegar nisso, mas a gente pode já ler aqui, no versículo 14, diz que quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E o 15 diz que estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E o versículo 16 diz que no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Então, os homens têm uma lei gravada no coração, eles têm noção de certo e errado. Os homens que se envolvem em torpezas, em corrupções,
em compras de votos, eles sabem que estão errados. Por quê? Porque eles têm a norma da lei gravada no coração deles. Ainda que a consciência deles esteja cauterizada por tanto erro, eles não passarão ilesos, porque vai chegar o dia em que o Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará o segredo dos homens, como está aqui no capítulo 2, versículo 16. Então temos que confiar, meus irmãos, que Deus está no controle, que Deus está vendo tudo isso e nada passará ileso. Versículo 21 diz que mesmo tendo conhecimento de Deus, mesmo tendo eles noção da verdade, eles não glorificam a Deus, nem dão graças a Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É interessante que em época de eleições, especialmente no Brasil, um país essencialmente católico, com um grande percentual de evangélicos, até os pagãos agradecem a Deus, né? Até os piores ladrões e assassinos erguem a mão para o alto, agradecendo a Deus. Mas, embora o façam de lábios, não o fazem de coração. Como disse Jesus sobre os fariseus: louvam-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Muitos deles se acham sábios. Como diz o versículo 2, eles inculcando-se por sábios, eles tentam se convencer que eles são sábios. Mas nisso eles se tornam loucos e fazem loucura. E mudam tudo. Aquele que deveria ser glorificado é posto como um recurso adicional de campanha. Eles mudam a glória de Deus pela glória de um homem, pela glória de animais, pela glória de coisas que não têm nenhum valor. E por causa de tudo isso, o versículo 24 diz qual é a sentença de Deus. A ira de Deus se revela do céu dessa maneira. Versículo 24. Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do próprio coração. A maior punição que um homem pode receber da parte de Deus é que esse homem tem a possibilidade de dar livre curso à sua natureza pecaminosa. A melhor coisa que pode acontecer para um assassino é ser preso. A melhor coisa que pode acontecer para um ladrão é ser preso. A melhor coisa que pode acontecer para um corrupto é ser preso. Por quê? Porque enquanto ele não está preso, enquanto ele tem liberdade, ele vai dando livre curso à sua própria concupiscência, ao desejo do seu coração. E nisso vai se agravando os seus pecados e a sua condição diante de Deus. E esse versículo 24 fala que a sentença de Deus foi entregar os homens a si mesmos. Quando Deus faz isso, é muito pior se Deus te matasse de uma vez. É muito pior se Deus promovesse a justiça de fato e levasse a pessoa a ter os seus direitos, as suas liberdades tomadas. Deus pode estar, como já fez no passado, continua fazendo e certamente ainda fará, continua atento a tudo, e trazendo juízo. E muitas vezes o juízo de Deus é permitir o livre curso da iniquidade, o livre curso da injustiça, a desonra mútua dos homens. E aqui do versículo 24 em diante, vai falar sobre a torpeza das relações homossexuais, né?
E essa, creio que é uma das, talvez a mais evidente prova de Deus deixando o ser humano livre para pecar, e como isso traz o crescimento da iniquidade. Eu não sei bem como é que era antigamente, mas hoje em dia não há nenhum pudor. Homossexuais não têm nenhuma vergonha de se identificarem como tal. E nem de levarem ou tentarem levar os outros a verem como isso sendo normal. A sociedade está vendo como normal tudo isso. Não há qualquer reprimenda. É claro que muito erro já foi cometido contra pessoas que optam por pecados como esse. Um pecado como esse não justifica o homicídio, por exemplo. Não justifica a violência, de maneira nenhuma. Mas são pecados detestáveis que Deus permite que cresçam e que se avolumem. Porque os homens detiveram a verdade pela injustiça, mudaram a glória do Criador por imagem de homens e de animais que são corruptos, corruptíveis. Então, meus irmãos, o cenário no mundo ele é triste mesmo. Não é que nós somos pessimistas, mas é como a Bíblia mesmo diz. Eu creio que erram aqueles que acreditam que o curso natural do mundo, uma vez que nós cremos na soberania de Deus, que as coisas vão melhorar cada vez mais. Tem muitos cristãos que acreditam nisso. Dependendo da visão escatológica que tem, acreditam que as coisas vão melhorar ao longo do curso da história. Mas meu entendimento, a partir da Escritura, é que não é isso que vai acontecer. Pelo contrário. Agora, isso não deve nos levar a, então, abrir mão do nosso papel na sociedade e no mundo. Embora a gente saiba que o mundo seguirá galopante rumo à sua própria destruição no pecado, ainda vale a palavra de Jesus a nosso respeito, quando ele diz que nós somos sal da terra, quando ele diz que somos luz do mundo. O sal e a luz são figuras devidamente escolhidas por Jesus para mostrar que nós temos uma função neste mundo que visa a preservação do mundo, que visa uma influência positiva no mundo. Eu creio que a gente precisa se dedicar nisso, meus irmãos, em como nós podemos, como se dependesse de nós, adiar o juízo de Deus, protelar a destruição do mundo por causa do pecado. Como, de que forma nós podemos nos posicionar diante dessa verdade, de que o mundo é assim, de que Deus pôs o mundo nessa condição, permitindo que os pecados se avolumassem? De que forma nós podemos nos posicionar? Diante da corrupção, diante da imoralidade sexual, diante da idolatria política, inclusive, como que os cristãos devem se posicionar?
Meus irmãos, a resposta, como já foi mencionada, é a que Jesus nos disse a nosso respeito. Irmãos, intercedamos em oração a Deus. Clamemos por sua misericórdia. Clamemos pela conversão genuína dos homens, dos políticos, dos homossexuais, transexuais e, enfim, tudo que distorce completamente a vontade de Deus. Devemos nós mesmos sermos padrões de justiça. Devemos ser justos no meio de uma sociedade injusta. Isso se evidencia nas pequenas coisas. Pequenas vantagens que nós poderíamos obter no dia a dia, precisamos ser justos e abrir mão. Pequenas vantagens que viria de modo incorreto, obviamente. Vocês sabem quantas vezes no dia a dia da nossa vida nós temos diante de nós pequenas oportunidades de ganho ou de, enfim, de obter vantagens de forma ilícita. Abramos mão dessas coisas, meus irmãos. Isso pode se evidenciar nos nossos estudos, na nossa profissão. Sejamos justos no meio de uma geração injusta. Procuremos ser santos no meio de uma geração imoral, meus irmãos. Priorizemos os nossos relacionamentos conjugais, fortaleçamos esses laços, para que a imoralidade sexual não nos seja uma tentação. E voltemos nossos olhos sempre, irmãos, a Deus, a Deus. Evitemos toda forma de idolatria no nosso coração, toda forma de idolatria. Tudo que pode estar ganhando tempo da nossa vida, seja um celular, o uso de uma rede social, uma televisão, seja dentro desse contexto político, a nossa inclinação a defender aguerridamente homens de uma forma que nós não faríamos com homem nenhum, nós escolhemos alguns e fazemos. Abramos mão de toda a expressão idólatra do nosso coração, meus irmãos. Creio que é assim que a gente deve se posicionar. Sendo justos no meio de uma geração corrupta e injusta, sendo santos no meio de uma geração imoral, e evitando toda forma de idolatria do nosso coração. Façamos isso na prática, nas pequenas coisas. Organizemos a nossa vida, nos comprometamos com Deus, com o povo de Deus. Nos arrependamos dos nossos pecados, meus irmãos. E Deus nos ajude a confiar que Ele está atento a tudo que acontece no mundo e sua justiça, embora possa tardar aos nossos olhos, para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. O tempo de Deus pode não ser compreendido por nós, mas é o tempo perfeito. E a sua justiça virá. O justo juiz virá e julgará o segredo dos homens. Confiemos nisto. Amém?